Bem-vindos de novo às conversas de café do Coroamento. Hoje nós temos connosco a Diana Ribeiro. É psicóloga clínica, formada pelo ISPA, é membro efetivo da Ordem dos Psicólogos, é também sócio efetivo da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, sendo por isso terapeuta familiar e de casal. Para além da especialidade em psicoterapia, a Diana é também sócio e membro da direção do Núcleo de Estudos do Suicídio e sócio da Sociedade Portuguesa de Suicidologia. Desde 2009 que desenvolve trabalho clínico na equipa da adolescência, do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Hospital de Santa Maria, nomeadamente na unidade de adolescência do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental, nas áreas de terapia de grupo, grupos de pais, grupos multifamiliares, terapia familiar, terapia de casal, intervenção terapêutica individual e intervenção na crise. Colabora também com o Núcleo de Estudos de Suicídio, na triagem e na consulta individual, na consulta de adolescência, realizando terapia familiar e consultas individuais, e para além de tudo isto, que é pouco, realiza também clínica privada. Bem, eu gostava de começar com uma pergunta, se calhar um bocadinho mais geral, mas também se calhar um bocadinho complexa, que é: o que é isto de ser adolescente? Pois é complexo, realmente, não é? Isto do ser adolescente é uma constelação quase. É uma, de um ponto de vista assim mais teórico, é uma fase de amadurecimento, é uma fase de transição da fase em que somos crianças até chegar à adultícia, e acima de tudo é nesta transição, neste desenvolvimento físico e psicológico que há uma busca e uma procura da identidade e do ser. E eu acho que é muito isto que os nossos adolescentes procuram, não é? Quem é que eu sou? Quem é que eu sou fora da esfera que estava habituado quando era pequenino e quando era criança, em que vivemos numa redoma muito mais protegidos, muito mais em contato com a nossa família, não é? Em que as decisões são tomadas por outros. Na adolescência começamos, e faz parte uma das tarefas da adolescência, não é? Neste processo transitório para a vida adulta, a descobrir a nossa identidade. O que é que nos faz sentido? Quem é que eu sou? O que é que eu gosto? O que é que me motiva? E, portanto, é uma altura de grande transformação. E eu acho que é uma etapa de um crescimento enorme. Eu acho que a adolescência é muitas vezes pouco valorizada, até por técnicos de saúde mental, mas eu acho que de uma forma geral na sociedade os adolescentes têm assim um rótulo de que dão trabalho e são um bocado chatos e são muito reivindicativos e impulsivos, o que de uma parte até pode ser verdade, mas eu acho que não há altura da vida nenhuma, quer seja em criança ou depois na vida adulta, em que seja possível sentir as coisas e experienciar a vida de uma forma tão intensa como na adolescência. Portanto, é uma altura também de enorme criatividade. Eu, aqui no meu percurso profissional, que tu estavas agora a dizer, eu fui para a adolescência um bocadinho por acaso, não foi uma coisa que eu tenha dito quando saí da faculdade, eu quero trabalhar com adolescentes. Não, encontrei os adolescentes encontraram-me a mim, e eu acho que foi, sim, um amor que eu gosto muito, sinto-me uma privilegiada, porque realmente é isto, eu sinto que na adolescência há uma plasticidade tão grande que depois também é possível nós, enquanto clínicos, e desenvolver o nosso trabalho clínico, trabalhar com estes jovens e vê-los desabrochar quase, e ver uma capacidade e uma resiliência que depois não encontramos na vida adulta. Portanto, mas voltando aqui um bocadinho à tua pergunta, o que é isto de ser adolescente? Ser adolescente é descoberta, é a possibilidade de descobrirmos, é a possibilidade de nos darem autonomia, não é? Dos nossos pais, das nossas figuras de referência, dos adultos da nossa vida nos darem autonomia e também nos ajudarem a aprender a gerir os riscos, porque faz parte da adolescência podermos correr riscos, não é? Seria importante e saudável estes riscos serem geridos da melhor forma possível. E, portanto, é isto, ser adolescente é o desabrochar e é o procurar ser quem sou e viver em função disso. Isto eu acho que para mim é ser adolescente. Sim. Acho que tem uma capacidade extraordinária e
uma criatividade e uma capacidade de adaptação fantástica. Portanto, eu acho que a adolescência é uma etapa de ouro e para ser aproveitada. E qual é que é a importância de viver essa etapa de uma forma saudável depois para a entrada na vida adulta? É porque é importante na adolescência viver-se as tarefas da adolescência, como nós dizemos, não é? Portanto, quando falamos em tarefas na adolescência, estamos a falar, pegando um bocadinho do que eu disse há bocado, nestas transformações todas, não é? Relacionais, portanto, com as pessoas da nossa família, com os pares, o despertar também da sexualidade. Aliás, o início da adolescência é conhecido como o início da puberdade, não é? De um ponto de vista biológico, os caracteres sexuais secundários, quando tudo começa a desabrochar. E, portanto, também uma das tarefas da adolescência e uma das coisas principais na adolescência é a nossa relação com o corpo. E este corpo que habitamos, não é? E, portanto, poder viver estas tarefas da autonomia, das relações com os outros, quer seja familiares, com pares, a nossa sexualidade, a questão da identidade, não é? Saber quem é que somos, o que é que queremos, os objetivos, as crenças. Se isto tudo não for consolidado na adolescência, no final da adolescência, no transitar para a vida adulta, depois também temos adultos, se calhar, que vão avançar, obviamente, mas com algumas fragilidades e com algumas dificuldades depois também em encontrar o seu rumo, depois na vida adulta, não é? Portanto, é muito importante na adolescência conseguirmos viver o ser adolescente, mesmo prevaricar. É muito importante poder prevaricar, poder Faz parte de não ser cumprir adolescente algumas também. regras. Sim, porque isso também nos ajuda a entender o nosso limite, não é? E entender o nosso limite ajuda-nos a saber, então, esta questão da construção da identidade que é tão importante, não é? Portanto, esta questão da nossa identidade, quem somos, o que queremos, para onde vamos e o que é que nos faz sentido. E isto é uma das tarefas principais na adolescência, com tudo o que isso acarreta, não é? A alteração com a relação com os pais, a alteração da relação com o grupo de pares, pronto, tudo isto ajuda na formação da nossa identidade. E se isto não é uma coisa feita, nesta altura, fica depois também aqui em risco o nosso viver enquanto adulto também, não é? E isso é viver a adolescência de uma forma saudável? Ou seja, poder tanto pisar alguns limites, mas também saber respeitá-los. Eu sinto que muitas vezes nós só, e também pela curta experiência que eu tenho e que tenho estado a ter, muitas vezes eu vejo adolescentes que não, em relação à sua identidade e à pessoa de quem são, não conseguem atingir na fase da adolescência. E só entrando na fase adulta é que isso começa a ficar mais consolidado. Sente que isso é saudável? Ou a questão de saber quem sou deve ser feito na fase da adolescência? A verdade é que a adolescência é uma experimentação, não é? E, portanto, para eu chegar à fase adulta e perceber, ok, isto é que me faz sentido, é porque eu já tive a experiência anterior de poder não cumprir com algumas regras, se calhar, e experimentando uma série de coisas diferentes, não é? A transição da adolescência para a vida adulta é muito conseguir conquistar algumas tarefas que na vida adulta, como a autonomia financeira, aqui um delineamento da nossa vida profissional. Portanto, isso é, de uma forma assim mais teórica, a entrada para a vida adulta, não é? Nem sempre acontece eu ter um trabalho, eu ter uma independência financeira dos meus pais e estar emocionalmente estável ao nível da minha identidade. Isto nem sempre acontece. E, portanto, se é feito no final da adolescência, se é feito no início da vida adulta, é um ganho. Pois é assim, eu acho que crescemos sempre, não é? Mesmo enquanto adultos, e ainda bem, crescemos sempre, transformamos-nos, vamos aprendendo também novos hobbies, novos interesses, novas coisas, isso é bom. Não quer dizer que esta construção de identidade fique estanque
na vida adulta e depois não se transforma mais. Mas, de grosso modo, e quando falamos dos pilares do construto da nossa identidade, será muito importante que isto seja feito e experienciado no final da adolescência e início da vida adulta, para exatamente conseguirmos cumprir com os limites impostos pelos outros, pela sociedade, de uma forma mais saudável, porque se calhar de um adolescente nós conseguimos entender e ter uma maior tolerância quando há este não cumprimento dos limites do que depois com um adulto, não é? Com um adulto já tem um significado diferente. Sim, não é? sim. Estou-me a lembrar que não é assim tão pouco frequente alguns crianças pré-púberes e adolescentes, por exemplo, roubarem algumas coisas das lojas ou tentarem. Isto, quer dizer, não faz deles, não é uma coisa que nos tenha que alertar por aí além se for um episódio pontual ou esporádico, não é? Agora, um adulto roubar alguma coisa, isso já tem um significado diferente. Sim. E, portanto, eu acho que o importante é ver na transição da adolescência para a vida adulta esta noção de limites e alguma noção de quem sou e o que quero, para nos ajudar a entender o nosso caminho. Não quer dizer que depois na vida adulta não experimentemos outros. Isso não é estranho, nem é esquisito. Não é? E às vezes é muito saudável, nós podemos tomar opções diferentes e seguir rumos diferentes, mas se calhar seguimos já com uma segurança por ter experimentado outras coisas anteriormente, que também é importante. Também estava aqui a pensar pela sua experiência com adolescentes, que já foi falada. Muitas vezes também observo adolescentes que têm dificuldades na concretização destas tarefas ou na passagem para a vida adulta e expressam o seu sofrimento também no corpo, ou com comportamentos autolesivos, ou com ideação suicida. E de que forma é que sente que esta fase pode potenciar este tipo de comportamentos? Eu acho que foi feito aqui temos vários teóricos na área da saúde mental, que eu concordo, que afirmam que há uma depressividade ou um episódio depressivo na adolescência que é natural. Não é? Portanto, para nós podermos, nesta procura da nossa identidade, estamos aqui agora a falar, não é? Há que fazer aqui um rompimento e há que romper com, se calhar, algum ambiente ou algumas decisões que tomaram por nós, não é? Há que haver um distanciamento das relações, não é necessariamente um distanciamento das relações, mas é um distanciamento, se calhar, do seio familiar, para podermos ter o espaço para perceber quem somos, sem, se calhar, haver o relacionamento que temos quando somos crianças com os nossos pais. Portanto, tem que haver na adolescência uma alteração também nesta relação com os pais e com os familiares. E muitas vezes isto surge com sentimentos de depressividade e de tristeza e às vezes de alguma desesperança de não saber agora o que é que eu faço, quem é que eu sou, o que é que me espera desta vida, não é? Até porque nós, enquanto sociedade, também exigimos aos nossos adolescentes algumas coisas. Chegam ao 9º ano com 15 anos, toca decidir o que é que querem, não é? Qual é que é a área que querem. Querem curso profissional, querem ficar no ensino regular qual é que é a área que desejam. Com 18 anos acaba o ensino obrigatório, o que é que querem fazer da vossa vida? Vão para a faculdade, vão trabalhar, não? Portanto, há uma série de respostas que nós também exigimos aos nossos adolescentes e para isso é preciso saber qualquer coisa, não é? Eu tenho que saber alguma coisa para conseguir tomar uma decisão e muitas vezes é nesta busca desta identidade que isto se torna às vezes um bocadinho pesado e portanto haver algumas características mais depressivas na adolescência é uma coisa natural, exatamente porque estamos nesta procura do saber quem sou. Mas depois junta-se a isto aquilo que falámos há bocado, que é o papel que o corpo tem. Porque este corpo que eu conheci enquanto criança é um corpo que se transforma e que eu tenho que redescobrir e tenho que conhecer, e é um corpo que fala comigo e que há pulsões sexuais e que me faz sentir coisas e de repente há um despertar também para uma sexualidade e portanto é complexo a relação que também se transforma da adolescência com o corpo.
É um corpo que eu sinto comigo, mas que sinto também na relação com o outro, não é? E é este corpo que eu muitas vezes depois também acabo por, se calhar, utilizar como forma de expressar o meu mal-estar, forma de expressar a minha tristeza, não é? Agora, não é um jovem que pense na morte como uma forma de solução dos seus problemas, ou um jovem que faça algum tipo de comportamentos de automutilação. Isto não é uma coisa normal na adolescência. Isto é um jovem que temos que estar em sofrimento e, portanto, algumas tarefas na adolescência este jovem também não está a conseguir cumprir, não está a conseguir ultrapassar e precisa de ajuda em relação a isso. E, portanto, encontramos nós na prática clínica com jovens que estão em sofrimento com alguma frequência nesta população, mais uma vez que está em sofrimento, com alguma frequência comportamentos autolesivos. Porque é este ataque ao corpo, não é? Este ataque é um ataque ao corpo, é um ataque a mim, é um ataque a qualquer coisa que está em transformação e que eu não estou a conseguir controlar, que não estou a conseguir perceber. São respostas que eu estou à procura e que não estou ainda a encontrá-las. E, portanto, a adolescência sendo esta altura, e se nós pensarmos no ciclo de vida do ser humano, não é? Desde que nasce até que morre, o tempo da adolescência não é assim tão grande. Se pensarmos enquanto anos, não é? Portanto, Sim, que seja desde os 11 aos 21, 22, agora também é muito difícil balizar onde é que começa e onde é que acaba a adolescência. Mas falaremos em quê? 10 anos, 12 anos, 15 anos que sejam. Neste período há uma transformação brutal, a todos os níveis, físicos, psicológicos, cognitivos, e portanto é uma explosão, não é? Num curto espaço de tempo e portanto é natural que isto mexa connosco, internamente, se mexe externamente, não é? Internamente então é que às vezes é muito complexo e portanto... Não, ia perguntar como é que sente que a sociedade, especialmente o mundo dos adultos, olha para este tipo de comportamentos nos seus jovens? Eu acho que às vezes há aqui uma tentativa de desvalorização. Eu acho que para os próprios adultos também ficarem apaziguados, não é? Que é chamadas de atenção, usam muito isto, não é? Está a chamar a sua atenção, olha, esta chama a atenção, isto são coisas de miúdos, isto passa. E portanto, eu acho que quando ouvimos alguém jovem falar sobre a morte e sobre eventualmente querer terminar com a própria vida, porque a ideação suicida é uma coisa, comportamentos autolesivos são outra, nem todos os comportamentos autolesivos estão associados à ideação suicida, não é? E portanto, quando ouvimos um jovem a falar sobre a morte como a solução possível à vida, eu acho que isto assusta qualquer pessoa. Mas há às vezes aqui eu acho que a tentativa de desvalorizar para apaziguar e portanto as chamadas de atenção, não é? Que nunca são chamadas de atenção, são uma forma de ajuda, um grito de apelo, chamem o que quiserem, mas a expressão chamada de atenção é muito... desvaloriza o sofrimento e as pessoas quando ouvem isto sentem-se desvalorizadas no seu sofrimento. E mesmo que a ideação suicida não seja estruturada, portanto não haja um pensamento e um delinear sobre como é que eu vou fazer se quiser matar, ter um plano estruturado, mesmo que não seja uma ideação suicida estruturada, é uma forma de pedir ajuda. E é isto que nós temos que responder, é esta ajuda que aquela pessoa nos está a pedir e que nós temos que tentar responder da maneira que for possível, dependendo do nosso papel na vida da pessoa, não é? Em questão. Mas acho que às vezes a sociedade tende a desvalorizar, sim. De qualquer das maneiras, acho que cada vez mais, por ser um assunto que está mais... acho que falamos cada vez mais disto, não é? Dos adolescentes, e se falamos que às vezes o suicídio é uma causa de morte muito mais... E na saúde mental também, portanto acaba-se por falar nisto. Sim, eu acho que quem trabalha com adolescentes tem muito isto, que é o normal e o que é o patológico, onde é que está a linha que divide isto. E, portanto, mesmo técnicos de saúde, não estou só a dizer técnicos de saúde mental, estou a dizer técnicos de saúde no geral, às vezes ficam com muita dificuldade em entender a comunicação do adolescente como um pedido de ajuda e vão desvalorizando isto, porque lá está.
há uma característica normal na adolescência, que é a impulsividade, que é, às vezes, o descobrir, o errar, o ser muito intenso, muitas vezes, e utilizar, se calhar, algum tipo de discurso de uma forma assim mais radical ou mais teatral que as pessoas possam achar, e, portanto, desvalorizam isto como isto faz parte do ser adolescente. E, portanto, eu acho que é normal, é normal não, mas é comum encontrarmos pessoas com muita dificuldade em entender o que é o normal e o que é o patológico na adolescência. Sim. E se calhar o caminho mais fácil para quem vê de fora é desvalorizar, porque isto lá está, apazigua, não é? Apazigua-me a mim. Isto não há de ser nada. E, portanto, Claro. vamos embora. Seguir o caminho. E depois tem-se muito aquele discurso, mas porque é que estás assim? Há meninos em África que estão a morrer à fome e tu tens tudo, e os teus pais fazem tudo por ti, portanto. E também é um discurso que acaba por... É bem intencionado, mas acaba por não ajudar. Sim, porque não valida, não é? Não está a validar. Mais uma vez, não está a validar. Sim. Sim. Como eu disse há pouco, a Diana também trabalha na unidade da adolescência do Hospital Santa Maria, e eu gostava também que pudesse explicar um pouco como é que funciona esta unidade, ou seja, como é que está organizada, com o que é que faz a unidade. Então, a unidade de adolescência foi criada já aqui há alguns anos atrás pelo professor Dr. Daniel Sampaio, foi e é um grande defensor aqui da adolescência, acho que luta muito pelos direitos do adolescente. Mas nós estamos organizados, ou seja, a unidade de adolescência está organizada mais ou menos em 3 valências. Podemos dividir em 3 valências. A consulta da adolescência, que é uma consulta de ambulatório, portanto uma consulta externa normal, em que as pessoas vão uma vez por semana, ou uma vez 15 em 15 às consultas de psicologia, uma vez por mês, ou seja o que for a frequência às consultas de psiquiatria. E aqui na consulta da adolescência nós recebemos qualquer patologia do adolescente, quer seja perturbações do humor, perturbações da personalidade, sendo que perturbações da personalidade só podem ser diagnosticadas efetivamente a partir dos 18 anos, mas falamos de traços, não é? Alterações de comportamento, portanto, recebemos aqui de tudo um pouco que possa surgir no adolescente. Depois temos o núcleo de estudos do suicídio, que é uma consulta também de ambulatório, mas especializada em comportamentos autolesivos, ideação suicida, tentativas de suicídio. Portanto, recebemos jovens que estão em sofrimento, não é? E que a forma que têm de comunicar é muitas vezes recorrendo a comportamentos autolesivos, quer seja cortes, mordeduras, queimaduras, o pensar sobre a morte como uma solução possível para os problemas, e eventualmente já terem feito algum tipo de comportamento, algum tipo de tentativa de suicídio. Pronto. E aí esta consulta é especializada para este tipo de patologia. E depois temos a unidade de idade da adolescência. A unidade de idade da adolescência foi pensada para jovens que de alguma forma não estão a conseguir gerir o cotidiano e o dia-a-dia de uma forma saudável e, portanto, não estão a conseguir estudar, não estão a conseguir estar na escola de uma forma assídua, não estão a conseguir arranjar um trabalho ou organizarem-se profissionalmente, se já for o caso, porque, mais uma vez, estão em sofrimento e, portanto, o mal-estar destes jovens não os permite organizar-se. Aqui, normalmente, na unidade de dia, falamos numa intervenção grupal, portanto, recebemos até 8 jovens. Agora, na altura da pandemia, tivemos que nos adaptar e, portanto, as coisas são um bocadinho diferentes, mas falando de uma forma, num funcionamento normal pré-pandémico, o que nós fazíamos era, recebíamos 8 jovens, um máximo 8 jovens, e trabalhávamos com estes jovens todos os dias, de manhã e à tarde, 3 tardes por semana, e 5 manhãs por semana, portanto havia 2 tardes livres onde eles podiam se organizar e fazer outras coisas. Nós mantemos os jovens na família, que é um ganho positivo para os jovens que estão, por exemplo, em internamento completo, não é? Há jovens que estão internados e, portanto, não vão a casa, têm que ficar no internamento. Também são jovens que, em termos de patologia, estamos a falar de outro tipo de patologia, não é? Jovens que possam estar muito mais desorganizados, que efetivamente precisem de um controle externo muito mais securizante rigoroso e que nos permite ir para casa. Mas na unidade de dia, os jovens vão para casa, dormem em casa e depois vêm passar o dia connosco. E a nossa intervenção, uma intervenção, como eu estava a dizer, grupal,
porque nós descobrimos que os adolescentes têm uma imensa capacidade de se ajudarem entre eles e, portanto, conseguirem ouvir um feedback do outro jovem que possa estar, obviamente os sofrimentos não se podem comparar e, portanto, aqui sempre é um jovem diferente, com outra história e provavelmente com outra patologia, mas poderem ouvir o feedback do outro jovem muitas vezes cria um impacto maior. E também estes jovens com parentalidade dia quase sempre têm algum tipo de dificuldade no relacionamento interpessoal. Portanto, a intervenção em grupo acaba por ajudá-los nisto. O que é que nós fazemos na unidade dia? Fazemos atividades terapêuticas várias que permitem aqui a tentativa da reparação do mal-estar do jovem de uma forma que não seja exclusivamente a via verbal. Porque a experiência que nós temos é que normalmente os jovens quando chegam à unidade dia já têm um caminho longo percorrido aqui na nossa área da saúde mental. São jovens que já tiveram, muitos deles em treinamentos, já andam em consultas de psicologia, psiquiatria, hipnoterapia já há anos, mas já estão muito saturados. E, portanto, a unidade dia é quase uma tentativa de intervenção terapêutica, mas de uma via um bocadinho diferente. Acha que a unidade dia é um último recurso? Eu não sinto que sejam, quer dizer, há muitos jovens que dizem que sim, não é? E famílias que dizem, nós já não, isto é a última coisa que nós procuramos. Eu acho que nunca é o último recurso, porque se não funcionar, eu acho que os pais não desistem, nem o adolescente vai desistir. Agora, acho que é um recurso que tem um impacto na vida do jovem e da família, porque é assim, é o dia todo, quer dizer, à exceção de 2 tardes por semana, mas que o jovem vai para o hospital e passa o dia no hospital e almoça no hospital e está a passar o dia connosco. E, portanto, tem um impacto maior do que consultas no ambulatório, uma vez por semana, 2 vezes por semana, seja o que for, não é? E tem um impacto maior, sim. Mas acaba por ser um espaço, pelo menos da nossa experiência, também muito enriquecedor. Enquanto intervenções terapêuticas, isto pré-pandemia, mais uma vez, nós temos a possibilidade, nós somos uma equipa multidisciplinar. Portanto, eu sou psicóloga e há mais uma colega psicóloga na unidade, mas somos psiquiatras, pedopsiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, tínhamos um musicoterapeuta e, portanto, todos nós com as nossas valências diferentes e com formas de trabalhar diferentes, mas tentamos fazer um trabalho integrado, multidisciplinar e que ajude estes jovens, mais uma vez, aqui a tentar encontrar outras estratégias de coping para lidar com o mal-estar. E, portanto, as nossas intervenções, para além dos grupos terapêuticos clássicos, não é? Que nós muitas vezes vemos nos filmes, estamos todos à roda, nas cadeiras a falar sobre temas que achamos que são importantes, mas temos também musicoterapia, temos desporto, porque o Hospital Santa Maria fica mesmo em frente à cidade universitária, portanto aproveitamos o espaço privilegiado que temos e fazemos desporto com os nossos jovens. Temos a nossa terapeuta ocupacional, que é formada em sociodrama e, portanto, também faz uma série de técnicas que lhes permite, não é? Através da expressão dramática, mais uma vez poder trabalhar as suas questões. Depois temos, portanto, de uma forma geral, a intervenção é uma intervenção grupal, mas há sempre um espaço individual. Porque, lá está, não é? Há coisas que fica difícil partilharmos em grupo e que se calhar não temos que partilhar em grupo. E isso também tem que ser respeitado. O espaço individual serve para haver aqui uma possibilidade de dar espaço a estes temas que se calhar em grupo não nos sentimos tão confortáveis, mas também de poder trabalhar algumas coisas que se vão passando no grupo e que se podem reorganizar no espaço individual. Para além disto, a maior parte dos nossos jovens estão medicados, portanto o espaço individual também serve para haver aqui uma avaliação da terapêutica e eventualmente algum ajuste que possa ser necessário. Resta dizer que só dizer mais uma coisa, que a unidade dia, portanto estamos a falar de todas as valências da unidade dia, não, da unidade de adolescência, todas as valências da unidade de adolescência, a consulta de adolescência, a ONES, a unidade dia, nós recebemos jovens dos 15 aos 21. Portanto, a nossa forma de ver o adolescente também é uma forma de adolescente se calhar mais ampla do que, por exemplo, na pedopsiquiatria, que é aquela de 17 anos e não sei quantos dias, não é? Nós achamos que, e cada vez mais se acha que a adolescência vai para além dos 21 anos, e por isso, mesmo quando saem da unidade dia ou quando no ambulatório fazem os 22 anos, nós continuamos a acompanhá-los, porque lá está, estamos inseridos no serviço de psiquiatria e isso dá-nos a vantagem de poder continuar a acompanhar os nossos jovens
até a idade adulta, até quando eles precisarem. Eu acho que referiu dois aspectos que eu gostava de ressalvar. São diferentes, portanto, se calhar vou fazer duas perguntas diferentes. Que é, primeira questão ou seja, que impacto é que tem um jovem que já passou por 3 internamentos antes, vários profissionais de saúde, que impacto é que isso tem para o jovem, depois quando chega à unidade e depara-se com mais um novo grupo de técnicos? Pois, logo na tua pergunta, estava a perceber, parece com mais um, portanto, vêm saturados, porque já estão fartos. Muitos deles já dizem, eu estou farto disto. Porque têm que contar a história deles já não sei quantas vezes, porque a nós nos conhecem pela primeira vez, porque normalmente são jovens que podem não estar a ser acompanhados na nossa equipa, e, portanto, nem no nosso hospital, e, portanto, são jovens que vêm de outros locais, de outros hospitais, de outras, mesmo do privado, de outros técnicos, e, portanto, obviamente, nós precisamos os conhecer, então têm que mais uma vez contar a sua história, têm que mais uma vez dar-se a conhecer, têm que mais uma vez confiar, de alguma maneira, não é? E há uma relação terapêutica que tem que ser estabelecida. E muitas vezes estão saturados, estão cansados, estão fartos, estão pouco crentes. Eles e as famílias, eu falo dos jovens, mas muitas vezes as famílias estão iguais, não é? E também há outra coisa que depois acrescenta um desafio no trabalho terapêutico, que é, eles já vêm também às vezes com diagnósticos, já acham que são bipolares, borderlines, estão deprimidos, que muitas vezes estão acertados, outras vezes não estão acertados. E já vêm com uma forma de falar que já é muito, que já está, também está muito, já se percebe que tiveram muitos anos na área da saúde mental, porque já têm determinadas expressões que nós usamos, nós os técnicos de saúde mental usamos, e eles começam-se a colar a isto, pronto. E portanto eu acho que é um desafio maior quando falamos destes jovens que já têm um percurso longo, porque há um grau de cansaço, de saturação e já de descrença que, no processo, faz com que o desafio seja maior. E depois, muitas vezes, o nosso trabalho também passa por passar a mensagem que eles, independentemente dos diagnósticos que possam ter, das doenças que possam ter, são muito mais do que isso. São muito mais do que a doença, e são jovens, e estão em crescimento, e têm que ser vistos para além disto. Portanto, o diagnóstico é visto como um segundo plano. O diagnóstico, sim, na nossa equipa, sim. Ou seja, é importante, eu acho que é mais importante para as famílias e às vezes para os jovens, para dar um nome à coisa, não é? Mas para nós, enquanto técnicos de saúde mental que trabalhamos com estes jovens, é-nos muito mais importante saber quem são, o que querem, o que é que se passa, como é que podemos ser úteis, entender qual é o pedido. Claro que, como somos uma equipa multidisciplinar, como estamos no serviço de psiquiatria, como há diagnósticos, obviamente, falamos de sintomas, claro, nas reuniões de equipa discutimos isto, e faz sentido perceber qual é o diagnóstico daquele jovem, mas não é com isso que trabalhamos. Vai muito para além do diagnóstico que possam ter, porque independentemente do diagnóstico, são jovens, são pessoas, e eu acredito, porque vejo, porque também está estudado isto, esta enorme plasticidade no adolescente, portanto, dizer que hoje está deprimido, exatamente, esta enorme capacidade de mudança, de resiliência, de adaptação, de crescimento, e portanto, para mim e para a minha equipe, o diagnóstico não é de todo o principal. Eles vão muito para lá disso. E é o que nós também tentamos passar, ok, há mal-estar, há sintomas, ok, e mais? O que é que há mais? O que é que gostam de fazer? É também tentar potenciar aqui experiências de sucesso, porque estes jovens vêm muitas vezes frustrados, magoados, muito entristecidos, muito zangados, e portanto é tentar, num ambiente que é tudo menos normal, que é um hospital e um serviço de psiquiatria, mas tentar algum tipo de normalidade para estes jovens, saudáveis, não é? Uma normalidade que seja saudável. O outro aspecto que eu queria ressalvar também tem a ver com uma questão que é o papel da medicação no tratamento.
Normalmente, quer dizer, habitualmente nós vemos que a medicação tem sido, eu acho que é sempre um tema assim um bocado controverso, especialmente a nível da psicologia, porque muitas vezes nós saímos da faculdade com a ideia de que o processo terapêutico e só a relação terapêutica e a terapia consegue resolver o sofrimento do jovem. Mas aqui, na unidade, todos os jovens têm um acompanhamento de psiquiatria e são medicados. Quase todos, sim. Quase Sim. todos, sim. E eu gostava também que pudesse dar a sua opinião em relação ao papel da medicação no processo. É muito interessante, porque eu vou, se calhar, um bocadinho atrás no tempo e estou-me a lembrar de mim na tua idade, quando acabei o curso. Que já vão muito mais de 10 anos, bem, uns 15 anos. Pronto. E então, quando eu saí da faculdade e comecei em Santa Maria, na altura eu vim do ISPA, a minha escola é o ISPA, como dizias logo no início, quando me apresentaste. Mas na altura o ISPA também era diferente do que é hoje, na altura era muito, praticamente dinâmico. E, portanto, eu lembro-me, tinha uma cadeira no terceiro ano, psicopatologia do adolescente, e eu cheguei lá, toda contente, e a primeira coisa que disseram foi: feche o DSM porque não vão aprender nada daí. O DSM é um livro, quer dizer, é o tratado das doenças mentais, não é? É um compêndio. E chegar a Santa Maria foi um bocado desconstruir isto e tentar perceber que eu acho que não há nenhuma fórmula que seja milagrosa. E, portanto, nem completamente só medicação, nem completamente só psicoterapia. Eu acho que há jovens que beneficiam dos dois. E se calhar, como eu também trabalho com psiquiatras, cá também tenho esta visão que é um bocadinho mais flexível. Mas eu também tive que desconstruir isto dentro de mim. Que é, não quer dizer que um jovem não consiga fazer um trabalho psicoterapêutico e que isso não vá ser suficiente e que não, se calhar não se vai chegar a bom porto. Mas a possibilidade de introduzir medicação é facilitar o processo muitas vezes. Porque o que nós sentimos é um jovem que esteja, por exemplo, um jovem que esteja altamente deprimido. Vamos pensar nisto, não é? Ora, o jovem que está muito deprimido, muitas vezes, está com insónia, seja inicial, intermédia, final, não interessa, portanto, não consegue dormir, não tem energia para nada, muitas vezes passa o dia na cama sem grande capacidade de se mobilizar para o que quer que seja, um jovem que pode estar a ter dificuldades também na alimentação. Portanto, quando chega à nossa consulta, este jovem está numa carência física e psicológica, não é? A possibilidade de dar a este jovem medicação para, por exemplo, conseguir dormir, vai nos ajudar a nós psicólogos a que na próxima consulta que ele venha, a possibilidade de já ter dormido, por exemplo, consegue fazer com que ele seja capaz de pensar melhor. Portanto, muitas vezes, estes jovens, tendo a capacidade interna que está lá, de poder mentalizar, de poder ter capacidade de insight, de poder-se pensar sobre e, eventualmente, conseguir criar e potenciar algumas mudanças para ficarem melhores, esta capacidade às vezes está como adormecida, porque a sintomatologia é tão manifesta que primeiro pode ser fundamental limpar esta parte da sintomatologia para depois então fazermos este trabalho de mentalização, de insight, para encontrar aqui novas estratégias de coping. E portanto, eu acho que eu também, como tenho um percurso um bocadinho diferente, eu nunca fui aversa à medicação, sempre achei que porque embora o ISPA fosse muito dinâmico, na minha vida pessoal acabei por ter também outros contactos com a saúde mental de outra forma e sempre achei que é útil, pode ser útil, ou seja, nem todos os jovens beneficiam de medicação, mas também nem todos os jovens beneficiam de psicoterapia, não é? Há que encontrar aqui para aquele jovem específico qual é a melhor forma de lidar com isto e muitas vezes realmente a sintomatologia é tão expressa que quase que encapsula aqui a capacidade de haver esta mudança e este potencial que o jovem tem lá dentro, não é? Que existe dentro dele, mas que está como que adormecida. Portanto, esta é um bocadinho a minha visão da questão da medicação. Eu acho que nós só temos a ganhar quando conseguimos trabalhar em articulação com outros técnicos, e acho que a psiquiatria aqui pode ter um trabalho fabuloso na evolução também num processo terapêutico. E é em articulação que trabalhamos sempre. Mas é assim, se eu acho que toda a gente devia ser medicada, claro que não.
Claro que não. Mas que alguns jovens e adultos, estou a falar de uma forma geral, Sim. que algumas pessoas beneficiam de medicação, pelo menos numa primeira fase, para estabilizarmos aqui algumas questões que são fundamentais, quer dizer, se calhar também já passaste por isto, sem dormir, como é que a pessoa pensa? Realmente não pensa. E há uma instabilidade ao nível do humor muito maior. E, portanto, como é que queremos fazer um trabalho psicoterapêutico com uma pessoa que tem insónias e que dorme 3 horas por noite, ou 2 horas por noite? Sim. Não é possível, não é? Sim. Portanto, esta é um bocadinho a minha visão. Voltando um bocadinho atrás, e falando novamente daquilo que estávamos a falar acerca dos comportamentos autolesivos, da ideação suicida, e também da forma como... Eu se calhar diria que, não sei se é a maioria da sociedade, mas uma grande parte da sociedade olha para isto, ou seja, de uma forma que desvaloriza o comportamento, e mesmo se calhar até entre alguns técnicos de saúde mental, isto também é desvalorizado. Eu queria perceber um pouco se é fácil determinarmos o risco real de suicídio. Fácil, quer dizer, não há garantias. Nós não podemos dizer, eu tenho a certeza absoluta que este jovem nunca se vai matar. Isso não conseguimos. Mas temos aqui, conseguimos entender quais é que são os fatores de risco e os fatores protetores. E identificando fatores de risco, isto dá-nos uma noção da gravidade, não é? Da gravidade da situação e da possibilidade de passagem ao ato. A passagem ao ato é, eventualmente, poder haver uma tentativa de suicídio ou um suicídio consumado. E, portanto, conseguindo reconhecer aqui alguns fatores de risco, pode-nos ajudar, então, a perceber o perigo que aquele jovem está. E qual é que é, efetivamente, aqui a probabilidade de passagem ao ato, depois também nós conseguimos, enquanto clínicos, delinear aqui uma intervenção terapêutica e uma estratégia que seja adequada. Há muitos jovens que têm uma série de fatores de risco, em que realmente a avaliação é de alto risco e têm que ser internados, porque lá está, precisam deste ambiente contentor e protetor e que não estão capazes de assegurar nem sozinhos, nem a família também possa estar capaz. Que não é a maioria dos jovens, não é a maioria dos jovens que nos procura, e ainda bem. Não é? A maioria dos jovens que nos procura está em grande sofrimento, e efetivamente existem sempre alguns fatores de risco, mas também existem fatores protetores. E, portanto, conseguimos manter estes jovens em casa, mas em acompanhamento. E este acompanhamento depois é organizado e é decidido consoante o mal-estar do jovem e o que é que nós conseguimos perceber que será útil para aquele jovem. Mas sim, mas conseguimos entender aqui alguns fatores de risco que nos ajudam depois a delinear aqui o plano terapêutico. Tocou aí num ponto que eu acho que é fundamental, mas vou-lhe dar o espaço e a oportunidade para poder dar a sua opinião, que é a questão da família. A unidade também trabalha, e aliás é uma dos grandes, não sei se é lemas, mas não sei se posso dizer lemas, mas um dos grandes premissas da unidade é que a família tem de estar envolvida no processo. De que modo é que a família é importante no trabalho com estes jovens? Não há ninguém que conheça melhor estes jovens do que a família não está inserido, não é? E se este jovem que está em sofrimento, que não está bem, vai para casa e está em casa, naturalmente em casa ele também expressa o seu mal-estar. Eu estou a falar de jovens com comportamentos autolesivos ou sem comportamentos autolesivos. Estou a falar nos jovens, nos adolescentes em geral, que estão em sofrimento e que possam estar a ser acompanhados na nossa equipa. A intervenção familiar, na nossa perspectiva, é fundamental e acho que fica muito difícil entender este jovem e perceber o ambiente onde ele está inserido se não chamarmos a família e se não dermos a oportunidade a que a família também consiga comunicar a sua perspectiva, a sua visão e o que é que também se passa. Isto aqui é ainda mais importante se falamos de jovens que possam estar a pensar na morte. Porque jovens que possam estar a pensar na morte, nós muitas vezes somos aliados da família, nós precisamos, somos todos um conjunto de pessoas que se organizam para ajudar aquele jovem. E a família é um aliado. Acho que nós é que somos o aliado.
E, portanto, é fundamental, são pessoas que conhecem estes jovens melhor do que ninguém, são pessoas que conseguem identificar aqui algumas questões e muitas vezes também há mal-estar na família. Muitas vezes o nosso adolescente é o paciente identificado, mas há uma família disfuncional por trás disto. Pois e, portanto, é o nosso trabalho também pode ser um trabalho para ajudar a haver uma melhor comunicação, um melhor ambiente familiar, uma melhor articulação entre os jovens e os seus pais, ou os seus irmãos, seja o que for. E, portanto, nós não trabalhamos, e por isso é que somos sistémicos, não é? Nós não trabalhamos o jovem como se fosse uma ilha, não é isolado. Nós achamos que esse trabalho não é um trabalho que depois vai ser útil a longo prazo, quer dizer, se calhar nem a curto prazo, muitas vezes. Porque lá está, nós não somos ilhas, não é? Nós estamos inseridos numa estrutura, estamos inseridos num sistema. E então na adolescência a nossa família também está a passar pela transformação do ser adolescente e do ser adolescente lá em casa. Tudo o que nós falámos no início, destas transformações, da alteração da relação, não é? Com os pais e com a família, os pais também estão a sentir isto. E também têm que se adaptar, e é muito importante que se adaptem. Já não têm uma criança em casa, já não podem decidir tudo por eles. Também têm que ser capazes de dar espaço, de dar autonomia, de impor regras, de dizer que não, mas também conseguir dizer que sim algumas vezes. E eu acho que muitas famílias dos jovens que nós acompanhamos também estão muito perdidos nisto. Como é que eu consigo dizer que sim quando estou tão preocupado com ele e quando ele só faz disparates? Quando é que eu tenho que dizer que não para não rebentar uma guerra cá em casa, não partir tudo em mais alguma coisa? E, portanto, é também no espaço das reuniões familiares, das intervenções familiares, às vezes das terapias familiares que temos que fazer com algumas famílias, porque é diferente. Reuniões familiares e terapia familiar são coisas diferentes. Mas é muitas vezes neste espaço terapêutico que também conseguimos discutir isto e pensar em conjunto, não é? E poder ajudar esta família que necessariamente vai ter um impacto no jovem. Portanto, as coisas estão completamente interligadas e há uma codependência que se espera que depois seja mais saudável do que quando o jovem começa um acompanhamento connosco. Portanto, para nós, o chamar a família, o dar oportunidade para os pais, para os irmãos, mesmo que sejam irmãos pequeninos, poderem falar e dizer o que é que acham que se está a passar e o que é que os preocupa é fundamental. E é uma coisa que às vezes os pais, mais os pais, se queixam quando começam o acompanhamento connosco, é que nunca foram ouvidos, que o psicólogo ou o psiquiatra, o adolescente já tem 16 anos, já tem 18 anos, e portanto entra sozinho. E às vezes não há possibilidade dos pais se sentirem mais acompanhados, mais ouvidos, e nós tentamos que isso não aconteça na nossa equipa. Sim. Porque achamos que é muito importante também ajudar estas famílias. Sim, acreditamos nisso. Quando fazendo um bocadinho uma retrospectiva, se calhar para o início, quando começou, para o início da sua carreira, quando olha para os adolescentes do passado e para os adolescentes do agora, o que é que nota que foram as principais diferenças no adolescente? Bem, eu não trabalho assim há tantos anos para ver assim uma diferença. Mas é assim, se calhar temos adolescentes na clínica. Se calhar antes apanhávamos mais adolescentes, aqueles depressivos clássicos dos livros, de estarem, como eu dizia há bocado, isolados no quarto, sem se conseguirem levantar, sem conseguirem cumprir qualquer tipo de tarefa. E hoje em dia vemos depressões nós chamamos de depressões agidas, portanto são adolescentes que, podendo mesmo, estando deprimidos, agem sobre isso e, portanto, têm aqui algum tipo de alterações do comportamento que fazem uma série de coisas e partem, e fogem, e roubam e isso começa a ser mais frequente do que o adolescente deprimido clássico dos livros. Eu acho que o que mudou imenso nos últimos anos, e estou a pensar em mim enquanto adolescente, na minha geração da adolescência, para a geração hoje em dia dos adolescentes, eu acho que foi a tecnologia, eu acho que foi a internet, eu acho que foi esta explosão que eu não acho que seja má de todo, mas que veio mudar aqui algumas coisas e veio possibilitar, por exemplo, formas de comunicação de mal-estar e expressão de mal-estar através das redes sociais, comportamentos agressivos, às vezes até de bullying pelos telemóveis, pela internet, que eram coisas que
que nós não víamos há 20 anos atrás, não é? Quer dizer, porque não existia. E, portanto, o adolescente hoje em dia tem um canal de expressão e de comunicação diferente e utiliza-o de uma forma muito diferente. Não é que os adolescentes há 20 ou 25 anos atrás não sofressem, claro que sofriam. E não tinham comportamentos desajustados e também não fossem agressores e alguns agredidos, claro que isso acontecia. Uhum. Mas era um nível um bocadinho diferente. A exposição de hoje em dia, nisto que é a internet, nisto que é as redes sociais, eu acho que depois tem um impacto, necessariamente. E muitas vezes isto também vem para a terapia, vem para o espaço terapêutico, que é mostram-nos as mensagens, imensas vezes, leem-nos as mensagens que trocam uns com os outros, mostram-nos as fotografias. Depois é a mãe que vai ao Facebook, eles agora já não usam o Facebook, mas que vai ao Instagram ou que vai ao TikTok e que depois bloqueia os amigos às escondidas. Quer dizer, às tantas, é isto, é o telemóvel, os tablets, o que quiserem, é um canal também muito rico de comunicar. E pronto, e nós também trabalhamos com isto. E sente que é mais difícil ser adolescente na sociedade do agora? Eu não consigo responder a isso. Eu não sinto que seja. Eu acho que os desafios são outros. Uhum. Eu acho que ser adolescente nunca é fácil. Lá está, esta explosão, esta constelação enorme que de repente acontece na nossa vida, não é? Acho que os recursos que eles têm hoje em dia, que, como falámos, são diferentes, levantam outros desafios. Não acho que seja uma geração pior de todo. Acho que tem recursos e uma criatividade enorme e vão ser uma geração de adultos que eu acho que vai ser fantástica, porque tem agora uma forma de ver as questões, mesmo questões sociais e questões culturais, de uma forma muito mais, se calhar, livre do que nós. Mas lá está, eu acho que isto é o exemplo da faca, não é? Ou seja, uma faca pode ser usada para destruir, eu posso esfaquear alguém e matar alguém, mas também posso salvar a vida de alguém se utilizá-la como um bisturi, não é? E, portanto, acho que a tecnologia é isto, depende da forma como eu a vou utilizar, porque pode ser uma coisa fantástica. E, portanto, não acho que a adolescência hoje em dia, acho que é indissociável as tecnologias, a internet, da compreensão do ser adolescente hoje em dia, acho que é indissociável. Mas não acho que isto seja uma coisa muito pior do que há 20 ou 30 ou 40 anos atrás. Quer dizer, nessa altura tinham outras coisas. Teriam outras coisas. Tinham que ser mais criativos de outras formas. É um facto. Mas hoje em dia os nossos jovens também são super criativos de outras maneiras. Portanto, não sinto que seja pior ser adolescente hoje em dia. Não acho que seja. Nós estamos mesmo a acabar, só tenho mais uma questão, que é relativo ao impacto que sente que o Covid, que a pandemia, tem provocado na saúde mental dos nossos jovens. Eu acho que tem sido um enorme desafio. Eu acho que o isolamento social é duríssimo para os adolescentes. E no outro dia eu estava numa consulta e alguém me dizia, sabe, doutora Diana, o tempo não volta atrás. E, portanto, eu nunca mais vou ter uma viagem de finalistas. Eu nunca mais vou ter esta possibilidade de ter uma viagem de finalistas. Eu nunca mais vou ter a possibilidade de ir ao Sudoeste com os meus amigos no ano antes de ir para a faculdade, que supostamente era um verão de libertação. Portanto, eu acho que isto está a ter um impacto grande, necessariamente, este isolamento. E acho que o estar confinado com a família acrescenta depois outro desafio, porque os pais também estão confinados, não é? E também estão em teletrabalho, e portanto acaba-se às vezes por criar aqui um ambiente de alguma saturação. E se as coisas já não estavam bem antes, claramente a pandemia não veio ajudar. E temos tido uma maior procura de pedidos, quer sintomatologia ansiosa, quer sintomatologia depressiva, têm surgido, e portanto isto tem um impacto nos adolescentes, claro. Mas também acho, e mais uma vez acredito, na capacidade extraordinária de plasticidade destes jovens. Eu acho que quando isto se tranquilizar, eu acho que eles rapidamente vão se voltar a adaptar. Mas que não tem sido fácil, não tem sido fácil para ninguém e para os nossos adolescentes tem sido muito duro. Sim. Até porque, de certa forma, eles também estão privados de poder desenvolver essas tarefas da adolescência, não é? Porque estão confinados. Portanto, não... Exatamente. É isso mesmo.
Estão confinados e às vezes sentem esta sensação de o tempo não volta atrás. Eu estou a perder tempo da minha vida. Eu estou a perder tempo que não vou voltar a recuperar. E isto muitas vezes é frustrante, é entristecedor, pronto, é causador às vezes de algum sofrimento. Pronto, o que nós tentamos é, como todos nós, não é? Nós adultos também, é tentar da forma mais tranquila possível, mas aguardar que isto melhore e que possamos voltar também à nossa vida e que os nossos adolescentes possam voltar a esta autonomia e viver esta liberdade que é tão importante nesta altura. Uma liberdade com limites, mas uma liberdade que lhes permita saber quem são, descobrir-se, mesmo no erro, conseguirem se descobrir mesmo no erro, quem são. Ok, Diana, muito obrigado por ter vindo Obrigada aqui. Por poder ter partilhado connosco o seu conhecimento e a sua experiência. Foi um prazer, obrigada. Obrigado.